Olá, estamos hoje aqui entrevistando o professor Antônio Lago Filho, um dos fundadores da Promed, uma instituição de ensino médico que prepara médicos para a prestação de prova de títulos. Tudo bem? Boa tarde. Muito bom. Durante 13 anos, você esteve à frente da maior instituição médica ligada à pós-graduação médica no Brasil. E, recentemente, encerrou esse ciclo. Pensávamos todos que você encerraria esse tipo de atividade e estaria mais focado nos seus assuntos pessoais. Por que, professor, você resolveu voltar no exercício da carreira médica de prestação da educação médica continuada? Bom, Elizabeth, a prestação de educação médica continuada, para mim, sempre foi o meu principal foco. E como você mesmo disse, durante 13 anos eu fui envolvido e trabalhei com mais de 8.000 médicos pelo Brasil todo. Hoje eu tenho alunos, ex-alunos, que estão nos 4 cantos do Brasil, que estiveram conosco e hoje faz sucesso com tudo que eles aprenderam junto à instituição em que eu era o CEO dessa instituição. Logo depois que eu me desliguei dessa instituição, na realidade houve uma negociação e eu a vendi para um grande grupo de ensino médico no Brasil. Eu me vi diante de uma grande novidade. O Conselho Federal de Medicina determinou, através do novo Código de Ética Médica, que o médico não pode, sob hipótese alguma, divulgar-se especialista sem colocar junto ao seu CRM o número do RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialidade. Isso fez com que eu voltasse ao mercado, porque eu tenho e nossos mais de 130 professores médicos têm muito a oferecer para esses médicos que precisam ter o título de especialista junto a uma sociedade médica. Ótimo, professor. É muito importante esta sua fala, até porque nós temos aqui algumas perguntas que foram feitas através de médicos que acessaram o site da Promed e que têm algumas dúvidas justamente relativa à questão do RQE. Então, vamos lá. Poderia, por gentileza, nos respondê-las? Será um prazer. Ótimo. Olá. Sou médico e professor e trabalho em 2 hospitais via cooperativa aqui na capital, onde também tenho um consultório há 10 anos. Uso guarda-pó, que ganhei de presente quando me formei, do meu pai já falecido. Olha só, que coisa interessante. A gente... Ele recebeu um guarda-pó 10 anos do pai dele como presente. E com orgulho ele utiliza o guarda-pó do pai. Claro, né? Claro. E ele fala: cuido e conservo muito bem por ser, para mim, muito caro. Nele, no guarda-pó do médico, e é a dúvida dele, está escrito no bolso do meu nome, do guarda-pó dele, está escrito o nome completo dele, o médico, e abaixo o termo neurologia. Mas, neurologia? Neurologia, apenas neurologia. Não é neurologista, nem é apenas neurologia. Esta é a dúvida dele. Sim. E ele ainda continua falando, mas nunca fiz residência médica ou mesmo a prova de título de médico especialista em neurologia. Fiz residência médica em clínica médica, ele tem a residência médica em clínica médica e tem o RQE em clínica médica, bem como mestrado em neurologia. Mestrado, professor Antônio. Meu colega, que é responsável técnico aqui em um dos hospitais onde atuo, me divulgo como neurologista, ele se divulga, me informou que tenho 15 dias para apresentar o RQE em neurologia. Caso contrário, não poderei continuar trabalhando no hospital. Essa é a aflição dele, né? Sim, claro. Eu não tenho RQE em neurologia, pois fiz apenas um mestrado nessa área. Agradeço a atenção e compreensão de vocês. Vejo que vocês são muito criteriosos nas respostas e, por isso, para economizar, pois uma consulta jurídica ficaria muito cara, estou
contando com as suas possíveis orientações. Isso no site da Promed. Por gentileza, professor, pode nos responder? Bom, esse médico que não tem o RQE, como ele afirma, ele não fez residência médica, também não fez prova de título de especialista, e ele utiliza da divulgação neurologia, não é neurologista. Independente, ele não pode utilizar a expressão neurologia, ele não pode utilizar a expressão neurologista, ele não pode usar a expressão pós-graduação, mestrado pela Universidade de USP, ou Federal, Harvard, ou qualquer uma universidade no mundo. Se ele não tem o título de especialista registrado no Conselho Regional de Medicina, na especialidade de neurologia, ele está absolutamente impossibilitado de usar qualquer tipo de referência em neurologia. Eu sinto muito essa questão deste médico em especial, porque ele durante 10 anos utilizou o guarda-pó que o pai dele, Jaleco, em alguns lugares no Brasil chama Jaleco, que o pai dele lhe deu de presente à época da formatura. Mas esse guarda-pó ele não pode utilizar com o termo neurologia, porque isso fere o Código de Ética Médica, que proíbe de forma incisiva qualquer referência ao nome da especialidade, caso o médico não tenha o título de especialista. Então, nesse caso, ele não pode usar esse guarda-pó, nem carimbo, nem receituário, nem prontuário, nem redes sociais, em hipótese nenhuma, de forma alguma. De fato, professor Antônio, foi exatamente essa pergunta que ele fez, se ele realmente poderia usar o termo neurologia no bolso sem precisar de colocar neurologista. O senhor respondeu muito bem, era exatamente isso que ele queria. Mas nós temos outras perguntas. Como posso ter o título de especialista para registrá-lo no CRM? Olha, existem duas formas para o médico conseguir o título de especialista. Não existe a terceira opção, apenas duas. Uma, ele realiza uma residência médica devidamente reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica, e a outra termina o curso, a residência médica, e depois leva o certificado até ao Conselho Regional de Medicina e solicita o RQE, e o Conselho Regional de Medicina que vai oferecer o RQE. A outra opção é ele realizar uma prova de título de especialista através da sociedade médica que ele está pleiteando. Não existe outra opção. E isso é muito importante deixar bem claro, porque o Conselho Federal de Medicina, no seu artigo 117, vem sendo, a cada dia, vem mostrando ao médico que a utilização do termo especialização em dermatologia, cirurgia plástica, neurologia, neurocirurgia, cardiologia, clínica médica, porque clínica médica é uma especialidade médica, ela exige, a divulgação exige o RQE, o Registro de Qualificação de Especialista. Na verdade, foi até bom o professor fazer esse exemplo, porque imaginava eu que ser generalista era a mesma coisa que ser um clínico médico, né? Não, não. O generalista é aquele médico que termina o seu curso de medicina, no 6º ano recebe seu diploma, com muita honra, vai até o CRM e aí solicita um número do CRM e assim sendo, a partir desse momento, ele pode praticar o ato médico. E ele é um generalista. A clínica médica é uma especialidade médica e exige o RQE. Ótimo. Uma próxima pergunta, professor. Como vocês podem me ajudar a ser aprovado na prova de título de especialista em neurologia? E a pergunta é para a Promed. Né? Tá. O médico na Promed, ele tem um enorme maneiras de aprender. Primeiro, nós temos uma tríade de diamantes. É um nome até bonito, né? Tríade de diamantes.
em que são aulas presenciais, aulas gravadas para ele assistir quantas vezes quiser e mentoria de um professor que vai ajudá-lo durante todo o curso para que ele possa estar melhor amparado. A mentoria é realizada por um professor médico com titulação mínima de mestrado, isso é fundamental. E nós temos também o compromisso de ouro. O compromisso de ouro é que se o aluno não for aprovado na prova de título, no ano seguinte ele pode estudar conosco recebendo uma bolsa de estudos. Porque nós temos o compromisso de fazer com que esse médico seja aprovado. É sério o que está acontecendo no Brasil. O médico que não tem RQE, ele tem uma dificuldade enorme de evolução profissional. E o Conselho Federal de Medicina, os Conselhos Regionais de Medicina estão atentos, fiscalizando os hospitais, clínicas e consultórios de médicos que se divulgam especialista e não são. É o que demonstra o compromisso, pelo que eu estou observando, que a Apromed tem com aquele médico que realmente quer se especializar, quer obter o seu título de especialista. E eu acho que mais do que isso, o que demonstra o quanto que a Apromed está ligada às sociedades médicas, ao compromisso também que eles têm de que se faça valer o RQE, o Conselho Regional de Medicina. Então, sim, é realmente um comprovado compromisso, tanto com o médico quanto com a empresa, quanto com a instituição, o órgão que realmente fiscaliza a atuação do médico. Sem dúvida alguma, a Apromed ela está caminhando braço a braço, lado a lado, com as exigências do Conselho Federal de Medicina. Está ampliando a divulgação e fazendo com que o médico possa ter um local onde possa se sentir seguro para aprender e realmente avançar na sua carreira profissional e ter o seu título de especialista, que seria sempre uma honra enorme. Ter o CRM foi maravilhoso. Agora é o título de especialista. Bom, mas nós temos muitas mais dúvidas, os médicos estão ansiosos, então vamos lá. Professor. O meu colega médico, que é responsável técnico do hospital onde eu trabalho, tem mesmo o mesmo direito de me exigir o RQE? Ele pode ser responsabilizado pelo CRM por eu estar divulgando dentro do hospital que sou um neurologista, eu não tendo o RQE? Olha, Elizabeth, o responsável técnico pelo hospital, o médico responsável, ele pode sim responder junto ao CRM por omissão ou por compactuar com o médico que está divulgando dentro do hospital que ele é especialista em cardiologia, neurologia, psiquiatria, qualquer uma especialidade e não tem o RQE. Então, o responsável técnico do hospital vai responder processo ético-administrativo, o médico também responde processo junto ao Conselho Regional de Medicina, caso um paciente denuncie, caso a fiscalização do CRM apareça no hospital, caso o Ministério Público seja acionado, caso a imprensa vá até lá para conferir alguma irregularidade. Todas essas possibilidades causam grandes danos à imagem do médico responsável técnico e também do médico que está divulgando que é especialista e não tem título de especialista registrado no CRM. Com efeito, professor Antônio, diante desta nova exigência, aliás, ela já existia, mas já agora do CRM de mais premente, da apresentação do RQE para divulgação, os médicos estão muito preocupados. Então, mais ainda pergunta ainda sobre essa questão do que pode acontecer, né, em relação às punições, em relação se ele realmente utilizar o RQE sem o tê-lo. No caso, um outro médico pergunta, no meu caso, o CRM pode ou não abrir um processo ético administrativo? Na verdade, é aquele mesmo médico que está perguntando. Sim. E se isso ocorrer, o que pode acontecer comigo? Então, ele está preocupado.
Bom, se o Conselho Regional de Medicina fizer uma fiscalização ou for denunciado por um paciente ou pelo Ministério Público, o médico vai responder, se realizará uma sindicância, se observar que houve irregularidade, ou seja, o Código de Ética não foi respeitado, ele poderá realmente responder a um processo ético administrativo e ele poderá ter uma série de consequências, desde uma advertência mais restrita, uma advertência mais pública, uma suspensão de atividades. E se for reiterado esse tipo de atitude do médico que não tem título de especialista, porém se divulga especialista, ele pode até mesmo perder o seu CRM, ou seja, o CRM pode cassar a sua inscrição, o que seria um desastre enorme para o médico. Com certeza. Mais uma outra pergunta, professor. Meu nome é Dr. Alexandro. É considerado crime exatamente o que ele está falando, o que o senhor acabou de dizer. É considerado crime divulgar que tem título de médico especialista sem realmente tê-lo obtido e devidamente registrado no CRM? Ô, Elizabeth, para o doutor Alessandro e para os outros médicos que estão acompanhando essa entrevista, eu prefiro ler um parecer jurídico da advogada Helena Frade, que é criminalista, professora e mestrado aqui em Belo Horizonte, porque eu não sou advogado. Então ela diz: se de fato houver a divulgação documental de que o médico seria especialista sem o ser, e sabendo que não o é, tal conduta pode sim amoldar ao tipo penal previsto no artigo 299 do Código Penal. Se referida divulgação é feita com o intuito de angariar novos pacientes, por óbvio, um paciente prefere se consultar com um médico especialista. Também existe o risco de tal conduta se amoldar ao tipo penal previsto no artigo 171 do Código Penal, ou seja, estelionato. Eu acho que é muito importante para o médico brasileiro que, por muitas das vezes, não tem ainda a noção da importância do título de especialista e, principalmente, age divulgando-se especialista, não sendo, e não tem, assim, a dimensão do risco que está correndo. Ele corre o risco de um paciente denunciar e ele está respondendo a um artigo previsto no Código Penal, artigo 299 e o artigo 171, que é estelionato. A gravidade desse tema é enorme. Imagina um médico no interior ou na capital que que tenha que responder processo por artigo 299 do Código Penal ou do artigo 171, que é estelionato. Ou seja, é grave demais. Então, eu acho que o médico não merece esse tipo de situação. Ele merece, sim, focar nele. Ele merece investir nele, acreditar nele. Porque o médico brasileiro é maravilhoso. Ele é capaz. Ele já alcançou um grande grau de respeitabilidade no mundo inteiro. Então, por que arriscar sua carreira com uma denúncia de um paciente, do Ministério Público, da fiscalização do CRM? Então, eu acho que é importante ele ater-se a esses riscos e simplesmente fazer o que ele melhor sabe fazer: estudar, se preparar e passar na prova de título de especialista junto à sociedade médica. Para que, assim, com segurança, com tranquilidade e com paz de espírito, possa se divulgar médico especialista com registro da especialidade no CRM.
Professor, eu agradeço muito a sua presença, principalmente porque é de uma forma assim, de suma importância esta explicação da importância do RQE, principalmente agora com o novo Código de Ética Médico vigorando e realmente o Conselho, através do CODAME, ele realmente fiscalizando se o médico que está se divulgando tem ou não tem o RQE. E sabe, Elizabeth, na realidade, essa questão do Conselho Federal de Medicina de exigir o CRM acompanhado do RQE é simples de explicar por quê. É o paciente. O paciente precisa do cuidado, o paciente precisa de respeito, o paciente precisa de estar assegurado de que está consultando, está num consultório de um profissional que é especialista devidamente reconhecido pelo Conselho Regional de Medicina, registrado ali como especialista. E houve vários casos no Brasil, e vem acontecendo pelo Brasil afora, situações em que médicos que não têm título de especialista se apresentam como especialista. Infelizmente, isso é ruim. O ensino médico avança dia a dia muito. O ensino médico não para. E o médico não para de aprender. E a especialização médica, ela é fundamental para o médico. Então, o paciente merece respeito. O Conselho Federal de Medicina e os conselhos regionais de medicina e a Associação Médica Brasileira e as sociedades médicas de especialidades merecem respeito. O médico que tem um título especialista merece respeito, e o médico que não tem, ele pode conseguir desde que ele faça o que ele sempre fez em toda a sua história: estudar, se preparar e conseguir. E o paciente, só para terminar, o paciente, ele é a parte mais frágil nessa história. É ruim, é péssimo um médico se intitular cirurgião plástico, se intitular cardiologista, dermatologista e não ter o título. Ele está enganando a si mesmo e ao seu paciente. Professor Antônio, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, foi de suma importância, com certeza de grande utilidade pública e de grande interesse dos médicos. Agradeço a sua... Eu só queria concluir um detalhe que eu vou falar diretamente para o médico. Não é hora de desesperar, não é hora de desanimar, não é hora de entregar os pontos. É hora de você acreditar em você, porque nós acreditamos em você. Se preparar para a prova de título e, seguramente, nós temos todos os instrumentais possíveis para colaborar com o seu sucesso. Obrigada, professor. Realmente foi muito importante, o professor. Foi bom. Foi ótimo e foi muito importante você esclarecer isso.